Rudolf Steiner estava em seu escritório, ali em Dornach, na Suíça, quando um homem visivelmente desesperado surgiu. Ele havia rezado diariamente por 2 décadas, fez promessas solenes, acendeu velas, visitou templos imponentes e nada, absolutamente nada. Sua vida, ao invés de melhorar, continuava a desmoronar. Ele encarou Steiner com os olhos marejados e perguntou: Deus me esqueceu? E Steiner respondeu algo que estilhaçou cada crença, cada dogma que aquele homem nutria sobre a oração. Você não entende, começou Steiner. Quando você reza da forma que a igreja te ensinou, Deus não consegue te ouvir. Não por maldade dele, não por falta de vontade, mas porque você está vibrando na frequência errada. Você está batendo na porta errada. Você está procurando Deus onde ele nunca esteve. Deixe-me te mostrar o que Steiner descobriu sobre a oração e que a igreja escondeu de você por 2000 anos. E quando você finalmente entender isso, nunca mais vai rezar da mesma forma, porque a verdadeira oração não é falar com Deus, é deixar Deus falar através de você. Você conhece aquela sensação? Você reza, pede ajuda, implora e nada acontece. Você levanta os olhos para o céu e sente o vazio, o silêncio, como se suas palavras fossem tragadas por um buraco negro cósmico. E então, a dúvida te assalta. Será que eu sou indigno? Será que meus pecados são grandes demais? Será que Deus realmente existe? E a igreja, ao invés de te revelar a verdade, te faz sentir culpado. Você precisa rezar mais. Você precisa ter mais fé. Você precisa se confessar. Você precisa fazer penitência. A culpa sempre recai sobre você, nunca sobre o método, nunca sobre a forma como te ensinaram a orar. Rudolf Steiner dedicou anos ao estudo profundo das práticas espirituais, de todas as tradições, cristianismo esotérico, gnosticismo, rosacrucianismo, iniciação egípcia, e ele fez uma descoberta chocante. A oração, como você conhece hoje, foi deliberadamente deformada, simplificada, esvaziada de seu poder real. E isso não foi um acidente. Foi estratégia. No século IV, o Concílio de Nicéia aconteceu. 325 bispos se reuniram para decidir como o cristianismo deveria ser. E naquele momento, algo morreu. A conexão direta com o divino foi substituída por intermediários, padres, bispos, o Papa. A igreja se colocou entre você e Deus. E a oração se tornou uma ferramenta de controle. Antes disso, os primeiros cristãos, os gnósticos, já sabiam. A oração verdadeira não era pedir coisas, era um estado alterado de consciência, era dissolver temporariamente o ego. Era abrir um canal direto com o que Steiner chamava de Cristo cósmico. Não o Jesus histórico, mas a força cósmica que habita em cada ser humano, esperando para ser despertada. Steiner dizia: quando você reza, pedindo coisas, você está operando do seu corpo astral, o corpo das emoções, dos desejos, das necessidades. E esse corpo está completamente preso ao ego. Então suas orações são contaminadas pelo medo, pela necessidade, pela carência. E isso cria uma frequência espiritual baixa, uma vibração densa que não consegue alcançar
os planos superiores. É como tentar sintonizar uma estação de rádio FM, enquanto você só tem um aparelho AM. As frequências não se encontram, não porque a estação não exista, mas porque você está usando o equipamento errado e a igreja nunca te ensinou a mudar de frequência. Então, o que acontece? Você passa a vida inteira orando, mas suas orações ficam presas no plano astral inferior. Elas circulam ali, atraem entidades astrais de baixa vibração que se alimentam da sua angústia, do seu desespero, e você sente um alívio temporário porque a energia foi liberada, mas nada muda na sua vida porque você não alcançou o Cristo cósmico. Você só alimentou larvas astrais. Calma, porque o que vem agora vai virar sua espiritualidade de cabeça para baixo. Steiner revelou que existem 3 tipos de oração e 99% das pessoas só conhecem o primeiro, o mais fraco, o mais ineficaz, aquele que a igreja promove porque mantém você dependente. Primeiro tipo, oração de pedido. Você reza para que algo aconteça: cura, dinheiro, amor, sucesso, proteção. Você está operando do ego, do medo, da falta. E essa oração raramente é atendida porque ela reforça exatamente o que você quer eliminar: a separação entre você e Deus, a crença de que você é pequeno e Deus é grande, a ilusão de que você precisa mendigar ao invés de co-criar. Segundo tipo, oração de gratidão. Você agradece pelo que tem, pelo que viveu, pela vida. Essa oração é mais poderosa porque opera de uma frequência mais alta. Gratidão dissolve o ego temporariamente. Você reconhece que não é você quem controla, que existe algo maior, e isso abre uma porta, mas ainda não é a oração verdadeira, porque você ainda está separado. Você agradece a algo. Você ainda não se fundiu com o divino. Terceiro tipo, oração de união. E essa, a igreja escondeu de você, porque quando você domina essa oração, você não precisa mais da igreja. Você não precisa de padre, de sacramento, de confessionário. Você se torna seu próprio templo, e isso é perigoso para a instituição, porque a instituição vive de dependência. A oração de união não tem palavras, não tem pedidos, não tem agradecimentos. É silêncio absoluto, é dissolução completa do ego. É o momento em que você não está mais orando, você se tornou a oração, e nesse estado, o Cristo cósmico desperta dentro de você, não como visitante, mas como sua essência real, como o eu superior, que sempre esteve ali, esperando que você parasse de fazer barulho. E foi isso que Steiner ensinou, e foi isso que assustou a igreja, porque ele estava dizendo: você não precisa de intermediários, você é o templo. Deus não está lá fora, Deus está dentro. E a oração verdadeira é lembrar disso. Então, por que ninguém te ensinou isso? Por que a igreja prefere que você continue rezando o Pai Nosso de forma mecânica, sem entender o que está dizendo? Por que te fazem decorar orações em latim que você nem sabe ler o significado? Porque oração de verdade dá poder, e poder nas mãos do povo é perigo para quem quer controlar. Então te ensinaram a versão fraca, a versão que mantém você
pequeno, dependente, esperando que um Deus externo resolva seus problemas, enquanto sua vida continua do mesmo jeito. Mas escuta isso, Steiner não só explicou o erro, ele mostrou o caminho certo. Ele desenvolveu um método de oração baseado na antroposofia, um método que qualquer pessoa pode praticar e que muda tudo, porque não se trata de fé cega, se trata de técnica, de conhecimento, de ativação consciente do seu eu superior. E o primeiro passo desse método é o mais difícil, porque vai contra tudo que te ensinaram. O primeiro passo é: pare de pedir. Simplesmente pare, porque quando você pede, você está dizendo ao universo: eu não tenho, eu sou carente, eu sou incompleto. E o universo reflete de volta exatamente isso: mais carência, mais falta, mais incompletude. Você já percebeu? Quanto mais você reza, pedindo dinheiro, menos dinheiro você tem. Quanto mais você implora por amor, mais sozinho fica. Quanto mais você suplica por cura, mais doente se sente. Não é mera coincidência, é lei espiritual. Você está orando na frequência errada, e a frequência errada atrai o resultado errado. Então, o que Rudolf Steiner propôs? Ele disse: a oração verdadeira começa com o silêncio. Não é o silêncio de quem está esperando alguma coisa. É o silêncio de quem já é completo, de quem já está inteiro, de quem reconhece que o Cristo cósmico já vive dentro dele e só precisa ser despertado. Ele chamou isso de observação silenciosa do eu. Você senta, fecha os olhos e, ao invés de falar, você observa. Observa seus pensamentos, sem se identificar com eles. Observa suas emoções, sem ser arrastado por elas. Observa seu corpo, sem ser escravo dele. E aos poucos, uma coisa estranha acontece. Você começa a perceber que existe alguém observando. Alguém que não é seus pensamentos, não é suas emoções, não é seu corpo. Esse alguém é seu eu superior. É a parte divina de você. É o Cristo cósmico adormecido. E quando você toca nesse ponto, tudo muda. Porque você não está mais orando. Você está sendo a resposta da oração. E Steiner foi além. Ele disse que o corpo humano tem 4 camadas: corpo físico, corpo etérico, que é a força vital, corpo astral, que são as emoções e desejos, e o eu superior, que é a centelha divina. A maioria das pessoas vive presa nos 3 primeiros, e a oração delas nunca sai desses 3 planos. Fica circulando ali, sem alcançar o 4. Mas quando você aprende a dissolver o ego temporariamente, algo acontece. O corpo astral silencia, o corpo etérico se estabiliza e o eu superior emerge. E é desse lugar que a verdadeira oração acontece, não com palavras, mas com presença, com ser, com reconhecimento de que você e Deus são um. Isso não é blasfêmia, é o que Jesus realmente ensinou. Eu e o Pai somos um. O reino de Deus está dentro de vós. Aquele que crê em mim fará obras maiores do que as que eu faço. Ele estava dizendo: você é divino, você só esqueceu, e a oração verdadeira é o caminho de volta para essa lembrança. Mas a igreja pegou esses ensinamentos e os inverteu. Transformou você em pecador, em indigno, em alguém que precisa se arrastar diante de Deus. E isso mata a oração verdadeira antes mesmo que ela comece. Porque você já parte do pressuposto de que é pequeno, de que não merece, de que precisa implorar. Steiner dizia: essa é a maior mentira espiritual da humanidade. Você não é pecador. Você é uma alma em evolução. E suas dificuldades não são castigo.
são oportunidades kármicas de despertar. E quando você para de se ver como vítima e começa a se ver como co-criador, a oração se transforma. Porque você não está mais pedindo a um Deus distante. Você está ativando o Deus dentro de você. E aqui está o segredo que Steiner revelou. A oração verdadeira não muda Deus, muda você. Não é Deus que precisa te ouvir, é você que precisa ouvir Deus. E Deus fala o tempo todo. Através da sua intuição, através das sincronicidades, através daquele pensamento cristalino que aparece do nada. Mas você não escuta, porque está fazendo barulho demais com suas súplicas. Então, o método de Steiner começa com isso: silêncio, observação, dissolução do ego. E só depois disso vem a fase 2, que é a descida ao coração espiritual. Não o coração físico, mas o centro energético onde o Cristo cósmico habita. Steiner chamava de rosa do coração, e é lá que a verdadeira conexão acontece. Mas antes de eu te mostrar como fazer essa descida, você precisa entender uma coisa. Existem forças espirituais que não querem que você desperte. Steiner chamava de Ahriman e Lúcifer. Ahriman quer te prender no materialismo, fazer você acreditar que só existe o mundo físico, que oração é superstição, que espiritualidade é ilusão, e Lúcifer quer te prender na fantasia, fazer você ter experiências espirituais falsas, sentir arrepios, ver luzes, ouvir vozes. Mas tudo isso é distração, não é o Cristo cósmico. São entidades astrais se passando por divino. E sabe o que é mais assustador? A forma como a igreja moderna reza alimenta exatamente essas duas forças. Quando você reza mecanicamente, sem consciência, você está servindo Ahriman. Quando você reza buscando experiências emocionais, arrepios, sensações místicas, você está servindo Lúcifer, e o Cristo cósmico continua adormecido dentro de você, esperando que você finalmente pare de procurar lá fora. Steiner passou por isso. Ele foi criado católico, rezava todos os dias, mas algo nele sabia que estava errado, que havia algo mais profundo. E quando ele desenvolveu a clarividência espiritual através dos exercícios antroposóficos, ele viu as larvas astrais se alimentando das orações das pessoas. Ele viu as entidades de Lúcifer dando experiências falsas para manter as almas presas. Ele viu Ahriman petrificando a fé em dogma morto. E ele decidiu revelar a verdade, não para destruir a religião, mas para libertar a oração, para devolver às pessoas o poder que sempre foi delas. E agora vou te mostrar o método exato, mas antes você precisa decidir. Você quer continuar rezando do jeito que a igreja te ensinou, esperando que algo mude, ou você quer aprender a oração que realmente transforma? Porque uma vez que você cruza essa linha, não tem mais volta. Você nunca mais vai conseguir rezar de forma inconsciente, e isso pode te custar tudo: sua fé antiga, suas certezas, seu conforto, mas vai te dar algo que nada mais pode dar: liberdade espiritual, conexão direta e o despertar do Cristo dentro de você. Então, antes de continuar, respira fundo, porque o que vem agora não é teoria, é prática, é o método de Steiner que funciona. Desde que você esteja pronto para morrer para tudo que você achava que sabia sobre Deus. O método da oração antroposófica tem 4 fases, e cada uma delas foi testada por Steiner e seus alunos durante décadas. Isso não é fé cega, é tecnologia espiritual. Então presta atenção, porque cada detalhe importa. Fase 1, silenciamento do corpo astral. Você precisa entender que seu corpo astral está sempre agitado.
É o corpo dos desejos, das emoções, dos medos. E enquanto ele estiver gritando, o eu superior não consegue ser ouvido. Então a primeira coisa que você faz é sentar em silêncio. Não é meditação guiada, não é mantra, é observação pura. Você fecha os olhos e observa seus pensamentos. Não tenta parar, não tenta controlar, só observa, como se você fosse uma testemunha neutra. E aos poucos, algo estranho acontece. Os pensamentos começam a diminuir, as emoções começam a se acalmar, e você percebe que existe um espaço entre você e seus pensamentos. Um espaço de silêncio, de paz, de presença pura. Steiner chamava isso de despertar da consciência testemunha. É o momento em que você para de ser escravo dos seus pensamentos e se torna observador deles. E esse é o primeiro degrau, porque sem isso, você nunca vai sair do corpo astral. Você vai continuar rezando do lugar do medo, do desejo, da necessidade, e suas orações vão continuar presas ali. E aqui está o detalhe. O pulo do gato que a maioria das pessoas não percebe. Elas tentam calar os pensamentos, forçam o silêncio, e quanto mais se esforçam, mais pensamentos surgem, porque o ego resiste. Ele sabe que quando você o observa, sem se identificar, ele perde o poder. Então, ele cria mais barulho, mais urgência, mais drama, para te arrastar de volta. Mas Rudolf Steiner nos ensinou o segredo. Não lute contra os pensamentos. Apenas observe. Como você observaria as nuvens passando no céu? Elas vêm, elas vão, mas o céu permanece. E você é o céu, não as nuvens. Quando você entende isso, o corpo astral começa a silenciar naturalmente. Porque você parou de alimentá-lo com sua atenção. Quanto tempo isso leva? Para alguns, 5 minutos. Para outros, meses de prática diária. Depende de quanto lixo astral você acumulou. Quanto mais você vive no piloto automático, mais difícil é silenciar. Mas não desista, porque quando você finalmente toca esse silêncio, você sabe, você sente, é como acordar de um sonho. Você percebe que esteve dormindo a vida inteira. Fase 2. Descida ao coração espiritual. Uma vez que o corpo astral está silenciado, você desce. Não fisicamente, energeticamente. Você leva sua consciência do cérebro para o coração. Não o coração físico, mas o centro energético que fica no peito. Steiner dizia que é ali que o Cristo cósmico habita, adormecido, esperando. E você faz isso através da respiração consciente. Respira fundo. E na inspiração, você imagina que está levando luz dourada para o centro do peito. E na expiração, você deixa essa luz se expandir. Não force, não visualize de forma dramática. É sutil, é suave, é um convite, não uma invasão. Steiner dizia que a respiração é a ponte entre o físico e o espiritual. Cada inspiração traz força cósmica. Cada expiração libera o que não serve mais. E quando você respira conscientemente, direcionando para o coração espiritual, você está literalmente tecendo um fio de luz entre o seu corpo físico e o Cristo cósmico que habita em você. E aos poucos, você começa a sentir algo, uma presença, uma paz profunda, um amor que não tem motivo, que não depende de nada externo, que simplesmente é. E esse é o Cristo cósmico. Não é Jesus, não é uma figura religiosa, é a força divina universal, que vive em todo ser humano e que a Igreja te ensinou a procurar lá fora, quando sempre esteve dentro. Steiner dizia que essa era a maior heresia para a Igreja institucional, porque se as pessoas descobrissem que Deus está dentro delas, quem precisaria de padre? Quem precisaria de confessionário?
quem pagaria dízimo. A igreja vive da sua separação de Deus, e a oração verdadeira destrói essa separação. Fase 3. Dissolução do eu inferior. Agora vem a parte mais difícil, porque o ego não quer morrer. Ele vai lutar, ele vai criar resistência, ele vai te encher de dúvidas. Isso é real? Eu estou inventando? E se eu estiver louco? E o ego usa essas dúvidas para te trazer de volta para o corpo astral, para te manter preso. Mas você precisa atravessar. E a forma de atravessar é através da rendição total. Você reconhece: eu não sou meus pensamentos, eu não sou minhas emoções, eu não sou meu corpo, eu não sou nem mesmo minha personalidade. Tudo isso é temporário, tudo isso vai morrer. O que eu sou de verdade é a consciência que observa tudo isso. E quando você toca nessa verdade, o ego se dissolve, não permanentemente, mas por alguns segundos, por alguns minutos. E nesses momentos, algo milagroso acontece. O eu superior emerge, e você não está mais orando, você se tornou a oração. Steiner descrevia esse estado como união mística. É o mesmo estado que os santos cristãos experimentavam, que os sufis chamavam de fana, aniquilação do ego, que os budistas chamavam de iluminação temporária. Não importa o nome, a experiência é a mesma. Você desaparece, e o que fica é só presença, só luz, só amor incondicional. E é desse lugar que a verdadeira oração acontece, sem palavras, sem pedidos, sem barganha, só comunhão, só unidade. E quando você retorna desse estado, tudo mudou. Não porque Deus atendeu seu pedido, mas porque você se lembrou de quem você realmente é. Fase 4. Ancoragem no mundo físico. E aqui está o erro que muitos cometem. Eles têm a experiência mística, sentem o Cristo cósmico, dissolvem o ego, mas não ancoram. E aí voltam para a vida normal. E em poucos dias, tudo volta a ser como antes, porque a experiência não foi integrada. Steiner era muito claro sobre isso. Espiritualidade não é fugir do mundo, é transformar o mundo. Então, depois da oração, você precisa agir, não de forma frenética, mas de forma consciente. Você observa os sinais, as sincronicidades, os pensamentos cristalinos que aparecem, e você age a partir deles, porque a oração verdadeira não é passiva, é ativa. Quando você se conecta com o Cristo cósmico, você recebe direcionamento, não como voz, não como visão, mas como certeza, como intuição profunda, como aquele conhecimento que não vem do cérebro, mas do coração espiritual. E quando você segue isso, sua vida muda, não da noite para o dia, mas progressivamente, passo a passo, sincronicidade após sincronicidade. E isso a igreja nunca vai te ensinar, porque isso te torna livre, soberano, responsável pela sua própria evolução espiritual. E instituição religiosa não quer pessoas livres, quer ovelhas, quer dependência, quer controle. Mas Steiner se recusou a fazer isso. Ele disse: eu vou revelar o método, e cada pessoa decide o que faz com isso. Eu não quero discípulos cegos, quero seres humanos despertos, que se tornam seus próprios mestres espirituais. E isso assustou a igreja, tanto que tentaram calar Steiner, queimaram sua escola, difamaram seu nome. Mas a verdade já tinha sido plantada e não dá para apagar. Então agora eu te pergunto, você está pronto para parar de rezar como criança? Você está pronto para assumir responsabilidade pela sua conexão espiritual? Você está pronto para encontrar o Cristo cósmico dentro de você, ao invés de continuar procurando lá fora? Porque se você está, vai acontecer algo nos próximos dias. Você vai sentir resistência,
O ego vai gritar. As dúvidas vão aparecer. Ahriman vai te convencer de que isso é besteira. Lúcifer vai te dar experiências falsas para te distrair. Mas se você continuar praticando, se você continuar descendo ao coração espiritual, se você continuar dissolvendo o ego, uma hora você vai tocar, e quando você tocar, vai saber, porque não é crença, é experiência direta. E tem mais. Steiner revelou que a oração verdadeira não afeta só você, afeta o campo morfogenético ao seu redor. Quando você desperta o Cristo cósmico dentro de você, você cria uma onda, uma frequência, que ressoa com outras almas. E sem você falar nada, sem você pregar nada, você se torna um farol. As pessoas ao seu redor começam a sentir algo diferente em você. Uma paz, uma presença, um amor que não é emocional, mas essencial. E isso é perigoso, porque quando você se torna um farol, você atrai tanto a luz quanto a sombra. Pessoas vão se afastar de você, porque não aguentam a frequência. Relacionamentos vão terminar, ambientes tóxicos vão se tornar insuportáveis. E você vai ter que escolher continuar no caminho do despertar ou voltar para o conforto da inconsciência. Rudolf Steiner passou por isso. Ele perdeu amigos, foi expulso de grupos esotéricos, foi ridicularizado por cientistas, foi atacado pela igreja. Mas ele não parou, porque ele sabia que a verdade é mais importante que a aceitação. Que a liberdade espiritual vale mais que o conforto social. É como dizemos no Brasil, antes a verdade que dói do que a mentira que ilude. E você precisa entender isso, porque esse vídeo não é para todo mundo. A maioria das pessoas vai assistir, vai achar interessante e vai voltar para a forma antiga de rezar. Talvez como a Dona Maria que reza o Pai Nosso todo dia, porque é mais fácil, porque é familiar, porque não exige transformação. Mas tem uma pequena porcentagem, talvez 1%, que vai ouvir isso e vai sentir algo, acordar dentro, um reconhecimento, uma lembrança de que isso não é novo, de que sua alma já sabia disso, só tinha esquecido. E se você é uma dessas pessoas, eu tenho um pedido para você. Esse conhecimento que acabei de revelar não é meu, é de Rudolf Steiner, e ele passou a vida inteira sendo atacado por divulgar isso. Eu estou dando continuidade ao trabalho dele. Mas isso tem um custo. Cada vídeo como esse exige horas de pesquisa, de estudo profundo dos arquivos de Steiner, de tradução de textos que a maioria das pessoas nem sabe que existem. É como procurar agulha no palheiro. E poucos canais têm coragem de fazer isso, porque falar de espiritualidade genérica dá mais views, dá mais likes, dá menos polêmica, mas eu escolhi outro caminho, o caminho da verdade. Mesmo que isso signifique menos popularidade, menos algoritmo, menos aprovação. É como diz o ditado, a verdade vos libertará. E nem sempre ela é popular. Então, se esse vídeo tocou você, se ele fez algo acordar dentro, se você sente que essa verdade precisa continuar sendo revelada, tem um jeito de você apoiar isso. É o Super Thanks ali embaixo, aquele coração dourado. Quando você clica ali, você não está só me ajudando. Você está dizendo, essa verdade de Steiner precisa continuar viva. Eu faço parte de quem protege esse conhecimento. Eu sou guardião da antroposofia, um verdadeiro sentinela da verdade. E isso não é doação, é investimento espiritual. Porque cada vez que essa verdade é revelada, o campo morfogenético muda, mais almas acordam e o trabalho de Steiner continua, mesmo um século depois da morte dele. Então clica naquele coração dourado e faz parte dessa missão. Porque a oração verdadeira não é só para você, é para toda
à humanidade. É um ato de amor ao próximo. Agora, deixa eu te dar o exercício prático. Porque teoria sem prática é só filosofia. E Steiner não era filósofo, era cientista espiritual. Então ele sempre dava exercícios concretos. E aqui está o que você vai fazer pelos próximos 7 dias, todos os dias. De preferência no mesmo horário. Você vai sentar em silêncio, 5 minutos no começo, 10 quando você se acostumar. E você vai praticar as 4 fases. Silenciamento do corpo astral. Descida ao coração espiritual, dissolução do ego. E ancoragem através da ação consciente. Visualize-se como um João de barro, construindo sua casa interior, tijolo por tijolo. Nos primeiros dias, vai parecer que nada está acontecendo. Seu corpo astral vai resistir, o ego vai criar distrações, mas não desiste, porque por volta do 4º ou 5º dia, algo muda. Você começa a sentir uma paz que não depende de circunstâncias externas, uma certeza que não vem da mente, uma presença que não é sua, mas que ao mesmo tempo é mais você do que sua personalidade. É como encontrar um oásis no deserto da alma. E quando você sentir isso, não se apega, não transforma em troféu espiritual, porque Lúcifer adora fazer isso, transformar experiência espiritual em vaidade. Ah, eu sou especial, eu toquei o divino, eu sou mais evoluído. E no momento que você faz isso, você perde, porque o ego voltou, disfarçado de espiritualidade. É a velha história do pavão que se acha mais bonito que os outros. Então, quando você sentir, apenas observa, agradece e continua vivendo. Mas agora com uma diferença, você não está mais sozinho, você não está mais separado. O Cristo cósmico foi despertado e ele vai começar a guiar, através de intuições, de sincronicidades, de portas que se abrem, de caminhos que aparecem. É como acender uma vela na escuridão, e sua vida vai mudar, não de forma mágica, mas de forma orgânica. Você vai tomar decisões diferentes, vai atrair pessoas diferentes, vai se afastar de ambientes que não ressoam mais. E em 6 meses, você vai olhar para trás e não vai acreditar em quem você era, porque a oração verdadeira não muda Deus, muda você. É como a borboleta que emerge do casulo, e isso é o que a igreja não quer que você saiba, que você não precisa dela para se conectar com o divino, que você sempre foi o templo, que o Cristo sempre viveu dentro de você. Só estava esperando que você parasse de procurar lá fora. É como diz o ditado, Deus escreve certo por linhas tortas, e Ele está dentro de cada um de nós. Então essa é sua escolha, continuar rezando da forma antiga, esperando que um Deus externo resolva seus problemas. Ou começar a praticar a oração verdadeira, a oração que desperta o Cristo cósmico, a oração que transforma você em co-criador consciente da sua realidade. É hora de pegar as rédeas da sua vida. E se você escolher o segundo caminho, eu quero saber. Vai lá nos comentários agora e escreve despertar, uma palavra só. Porque quando você escreve, você ancora a decisão. Você diz ao universo, eu estou pronto. E o universo responde, sempre responde. Não do jeito que você espera, mas sempre do jeito que você precisa. É a lei da atração em ação. E se você quiser ir mais fundo nos ensinamentos de Steiner, eu tenho uma playlist completa aqui no canal. Sobre o Cristo cósmico, sobre Lúcifer e Ahriman, sobre corpo etérico e astral, sobre karma e reencarnação, sobre a missão espiritual da humanidade, tudo baseado em Steiner, sem distorção, sem New Age genérico, só a verdade pura da antroposofia. É como mergulhar em um oceano de conhecimento. E inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu posto 2 vídeos por dia.
E cada vídeo é uma revelação de Steiner que a maioria das pessoas nunca vai ouvir, porque ninguém mais está fazendo isso. Ninguém mais tem coragem de falar a verdade sem filtro, sem medo de cancelamento, sem medo de perder inscritos. É como remar contra a maré. Então, faz parte dessa comunidade de almas despertas, de guardiões da verdade de Steiner, de pessoas que não aceitam espiritualidade pronta, que querem beber direto da fonte, que têm coragem de questionar até a igreja, até Deus, até a si mesmas, uma verdadeira sociedade dos poetas vivos. Porque essa é a única espiritualidade que vale a pena. A espiritualidade que liberta, que transforma, que desperta, e não a espiritualidade que controla, que infantiliza, que mantém você pequeno e dependente. É hora de voar com suas próprias asas. Então escreve despertar nos comentários. Clica no Super Thanks se você sentiu que essa verdade precisa continuar e compartilha esse vídeo. Porque tem alguém na sua vida que precisa ouvir isso. Alguém que está cansado de rezar sem ser ouvido. Alguém que está pronto para a oração verdadeira. Faça como um semeador espalhando sementes de luz. E lembra, você não está sozinho nessa jornada. O Cristo cósmico vive em você. Seu anjo guardião está ao seu lado. E milhares de almas ao redor do mundo estão acordando para a mesma verdade. Steiner plantou a semente. E agora nós somos a colheita. A geração que vai finalmente libertar a oração. É a hora de brilhar e devolver às pessoas o poder que sempre foi delas. Então, vá em frente, pratique, experimente e permita que o Cristo cósmico desperte dentro de você. Porque quando ele desperta, tudo muda e você nunca mais será o mesmo. É como redescobrir a força que reside em cada um de nós. Tal qual a semente que germina na terra escura, rompendo a barreira do desconhecido, em busca da luz. Assim é o despertar do Cristo cósmico, uma transformação interna, profunda, que ecoa em todas as áreas da nossa existência, uma jornada de autoconhecimento, de reconexão com a nossa essência divina, um chamado para a ação, para manifestarmos o nosso potencial máximo e irradiarmos essa luz para o mundo.